Nos próximos capítulos da novela Um Lugar ao Sol, Túlio vai ser desmascarado por Renato. Ravi vai tirar fotos do Túlio traindo a esposa e entregará para Renato. Ele vai aproveitar uma reunião da empresa para desmascarar Túlio e Ruth em público e mostrar as fotos para Rebeca, Santiago e todos os presentes. Tudo deverá acontecer quando Túlio se encontrar com Ravi. Nervoso, o marido de Rebeca fala: "Tá atrasado, hein, funcionário? Da próxima vez eu não vou admitir mais esse tipo de folga, não." Ravi abaixa a cabeça e fala: "Me desculpa, senhor, mas é que o trânsito estava péssimo." Túlio interrompe na mesma hora e fala: "Eu não quero saber. Não quero ficar escutando as suas desculpas. Aliás, eu já estou de saco cheio de você, rapaz. Eu estou querendo te mandar embora há tempos, te colocar no olho da rua, que é o lugar que gente como você merece. Pode arrumar as suas trouxas e ir embora daqui o quanto antes." Ravi acha estranho e pergunta: "Como é que é?" Túlio questiona: "O que foi? Vai ficar se fazendo de idiota agora? Você ouviu muito bem o que eu disse. Vai embora daqui antes que eu perca a minha paciência e não ouse nunca mais voltar." De repente, Renato aparece cheio de raiva e pergunta: "Eu posso saber o que está acontecendo aqui?" Túlio responde: "Eu estou mandando o incompetente do seu amiguinho embora. Ele já passou tempo demais fazendo besteira aqui." Antes de continuar, se possível, clica no botão de gostei e inscreva-se no canal. Assim o YouTube te avisa quando sair um vídeo novo de Um Lugar ao Sol. Aproveita e me conta que nota de 0 a 1000 essa novela merece. Deixe seu voto nos comentários e escreva de que cidade você assiste a novela. Na continuação, Renato o encara no fundo dos olhos e questiona: "E eu posso saber com que direito você fez isso? Por acaso você enlouqueceu de vez? Você não pode demitir o Ravi. Ele é um ótimo funcionário." Irritado, Túlio fala: "Não, ele não é nada ótimo. A única vantagem que esse motorista tem é que ele é seu amigo. Se não fosse, ele já teria ido pra rua faz tempo." Com mais raiva ainda, Renato o enfrenta e fala: "Não é da sua conta se ele é meu amigo ou não. Você não vai demitir o Ravi por um simples detalhe. Eu não deixo. E nem tente passar por cima de mim. Vamos embora, Ravi." Nervoso, Renato puxa o seu amigo e vai embora de lá. Túlio fica sozinho e mais nervoso do que ele já estava, comenta consigo mesmo: "Tem alguma coisa muito estranha nessa amizade desses dois. Tá na cara que eles escondem algum segredo, e eu vou descobrir qual é." Em outro canto, Renato fala: "Me desculpa por isso. Eu não vou deixar o Túlio te demitir." Ravi revira os olhos e comenta: "Esse Túlio é um babaca mesmo. Tem tudo e não sabe aproveitar nada. Eu tenho dó da dona Rebeca. É a que mais sofre nessa história toda." Renato fica curioso e pergunta: "Como assim, Ravi? Do que você está falando?" O rapaz responde: "Que o Túlio dá umas fugidas do casamento dele, todo mundo sabe. Mas o que ninguém imagina é que ele tem um caso com a Ruth." Renato arregala os olhos na mesma hora e pergunta: "Você tem certeza disso que tá falando? Como foi que descobriu?" Ravi responde: "Eu tenho certeza absoluta. Escuta o que eu estou te dizendo. Ela estava usando a mesma camisa que ele manchou esses dias dentro do carro. Tá na cara que esses dois saem juntos às escondidas." Renato diz: "Ravi, a gente precisa dar um jeito de provar que você está falando a verdade." Ravi fica curioso e pergunta: "Como?" Renato responde: "Não sei. Tenta dar um jeito de tirar fotos deles. Qualquer coisa. Essa vai ser a deixa perfeita para eu desmascarar o Túlio." Os dois continuam conversando por um tempo até que Renato fala: "Agora eu preciso ir. Tenho que me arrumar para a apresentação na empresa mais tarde. Se você descobrir alguma coisa, você me avisa. E tenta ficar o máximo de olho possível nesses dois." Poucos segundos se passam e Renato vai se preparar para a sua apresentação.
Mas o que o rapaz não imagina é que nesse momento, Túlio já está preparando uma enorme reviravolta para que ele não pudesse apresentar. Cheio de raiva, o marido de Rebeca anda de um lado para o outro e fala: "O Renato não pode se apresentar. Ele não pode falar uma palavra. Eu preciso dar um jeito de ridicularizar aquele cara na frente do Santiago. O pai da Rebeca precisa saber que eu sou a melhor opção que ele tem." Ainda nervoso, Túlio vai disfarçadamente até a sala em que Renato estava e começa a mexer nas coisas dele. O pilantra encontra a apresentação do rapaz e, sem pensar duas vezes, comenta consigo mesmo: Renato, não vai adiantar nada seu esforço. Essa apresentação vai direto para o lixo." Túlio continua dando continuidade ao seu plano e some com o trabalho do Renato. Poucos instantes se passam e todos se reúnem para a apresentação. Ainda nervoso, Túlio diz: "Chegou a hora do Santiago ver o quanto você é incompetente, Renato." Nesse momento, Renato começa a mexer em todos os cantos, enquanto procura o seu trabalho para apresentar. Santiago repara na aflição dele e fala: "Renato, nós não temos o dia todo. Tenta andar logo com isso." Mais nervoso ainda, Renato responde: "Só um momento, seu Santiago. Eu estou procurando o meu trabalho. Ele estava por aqui, mas parece que sumiu de repente." Túlio solta uma risada irônica e Santiago fala: "Eu sinto muito, mas não podemos esperar mais nada. Você tem que começar a sua apresentação o quanto antes." Renato começa a suar frio ao escutar aquelas palavras. Tremendo, ele fecha os olhos, respira fundo e diz a si mesmo: "Vamos lá então." De repente, Renato começa a apresentar o trabalho com todas as informações que ele havia guardado em sua cabeça. Túlio continua olhando a cena e, com mais raiva ainda, ele diz: "Eu não posso acreditar em uma coisa dessas. Parece até que ele está com um ponto eletrônico." Ao final da apresentação, Santiago se levanta e começa a aplaudir o rapaz de pé enquanto fala: "Bravo! Magnífico! Há tempos que eu não escuto uma apresentação tão bem feita e bem detalhada como essa. Parabéns, Renato! Você é o orgulho dessa empresa." Fora de si, Túlio se levanta e vai embora. Sozinho, ele fala: "Isso não pode estar acontecendo. Esse Renato sempre se dando bem. Parece até que nasceu com a sorte virada para ele. Eu tenho que fazer alguma coisa. Tenho que me livrar desse cara antes que ele cause mais problemas. Antes que o Santiago resolva me trocar de vez. O único jeito de fazer isso será eliminando ele do meu caminho. Renato, a sua hora chegou mais cedo do que o esperado. Mas ninguém mandou você atrapalhar os meus planos." Túlio corre até o seu computador e, sem remorso nenhum, pesquisa como cortar freios do carro. O pilantra lê todas as informações que aparecem e diz a si mesmo: "Não vai ser tão fácil quanto eu havia pensado, mas vai valer a pena cada esforço. Agora eu só preciso dar um jeito de fazer isso." Túlio continua arquitetando seu plano para tirar a vida de Renato. Friamente, ele chega até a sua cunhada, começa a conversar com ela e, após alguns segundos, pergunta: "Bárbara, sabe o que eu queria saber? Se você pode me emprestar o seu carro. Não é por muito tempo, é agora no período da tarde. Eu mandei o meu para revisão e não sei a horas que ele volta." Bárbara pergunta: "Você quer que eu peça ao Ravi para te levar em algum lugar?" Túlio diz: Não precisa disso. Eu mesmo me viro. Só preciso de um carro mesmo." Bárbara fala: "Tudo bem, Túlio. Pode pegar sem problemas." Enquanto isso, em outro canto da cidade, Renato continua conversando com Ravi sem imaginar que nesse momento, Túlio está preparando para acabar com a vida dele. Durante a conversa, Ravi diz: "Eu encontrei diversas informações sobre o Túlio. Eu não pensava que ele fosse tão barra pesada assim não. Ele já fez umas coisas que eu acho que o seu Santiago nem sonha. Trair a Rebeca foi a menos pior delas." Renato pergunta: "Mas você tem como provar isso que está me falando? Tem as provas nas suas mãos? E as fotos?
Conseguiu tirar as fotos dele com a Ruth? Ravi responde: está tudo comigo, tudo nas minhas mãos. Você não precisa pensar em nada. Renato respira aliviado e fala: ótimo, chegou a hora da gente colocar um fim nesse babaca. Presta atenção, hoje à noite vai ter um jantar para a família toda na casa do Santiago. Essa é a oportunidade perfeita pra gente desmascarar o Túlio e acabar com ele na frente de todos. Ravi fala: só toma cuidado, Chris. A gente não sabe o quanto esse cara é louco e até que ponto ele pode chegar para te prejudicar. Christian diz: fica tranquilo, Ravi. Eu já enfrentei coisa pior e você sabe muito bem disso. O Túlio não me dá medo nenhum. Um tempo se passa e mais tarde, Renato pede para Ravi o levar até o jantar de Santiago. Antes de sair, Renato fala: a Bárbara já está lá com o pai dela. Vamos usar o carro dela, pode ser? Ravi diz: sem problemas. Os rapazes se aproximam do veículo e de repente, o motorista percebe algo estranho. Curioso, Ravi pergunta: mas o que é isso? Que coisa estranha? Renato pergunta: o que foi, Ravi? Você viu alguma coisa? O rapaz responde: o carro da Bárbara está vazando óleo. Está vazando muito. Isso não é normal. Christian diz: às vezes deu algum problema, nada demais. Amanhã você manda completar. O motorista continua achando esquisito e fala: não é possível, o carro veio da revisão esses dias, Chris. Vou olhar o motor para ver o que está acontecendo. Sem pensar duas vezes, Ravi abre o capô do carro e toma um susto enorme. Christian percebe a reação do seu amigo e pergunta: aconteceu alguma coisa? Quebrou o motor todo? Ravi responde: Chris, eu acho melhor você olhar isso daqui. Cortaram os freios do carro, cara. Renato arregala os olhos na mesma hora e fala: não é possível isso. Já está indo longe demais. Ravi pergunta: do que você está falando? Você acha que a Bárbara está tentando tirar a sua vida? Ela sabia que você ia pegar o carro dela e por isso cortou os freios? Renato responde: não foi isso. A Bárbara me contou mais cedo que o Túlio pegou o carro dela emprestado. Eu achei muito estranho quando ela me contou o que ele pediu. Eu cheguei a pensar que poderia ter acontecido alguma coisa. E agora tá aí. Tenho certeza. Ravi continua em choque com a história e fala: Chris, você precisa fazer alguma coisa. Você tem que dar um jeito de parar esse Túlio antes que ele consiga acabar com a sua vida. Renato fala: é isso mesmo que eu estou indo fazer agora. Vamos para esse jantar. Rapidamente, os dois amigos entram no carro e vão em direção ao jantar. Poucos segundos se passam e eles chegam. Renato entra no lugar tentando segurar a sua raiva. Túlio arregala os olhos ao perceber que o seu rival está vivo na sua frente. Ainda com raiva, ele se aproxima e pergunta: e aí, Renato, fez um bom trajeto até aqui? Sem rodeios, Renato responde: foi excelente, bem melhor do que se você tivesse conseguido tirar a minha vida. Todas as pessoas tomam um susto com a fala do rapaz. Santiago aparece e pergunta: o que foi que você disse, Renato? O rapaz responde: isso mesmo que vocês ouviram. O Túlio tentou tirar a minha vida. Bárbara toma um susto enorme e questiona: como é que é? Nervosa, Rebeca fala: Bárbara, eu acho melhor você dar um jeito de controlar o seu marido. Ele não pode sair por aí fazendo esse tipo de acusação. Renato diz: não é acusação coisa nenhuma, e o Túlio sabe muito bem do que eu estou falando. Com um jeito cínico, Túlio fala: eu sinto muito, Renato, mas eu não faço a mínima ideia do que você está falando. Inclusive, acho que pode estar delirando. Sem paciência nenhuma, Renato grita: mais cedo, o Túlio pediu o carro da Bárbara emprestado. Quando ele devolveu, os freios estavam cortados. Bárbara pensa um pouco e fala: mas é claro, agora tudo está fazendo sentido. Você pegou o meu carro porque sabia que o Renato ia usar. Você fez isso para acabar com a vida dele e tirar do seu caminho.
Santiago fecha a cara na mesma hora. Rebeca se aproxima de seu marido e pergunta: Túlio, isso que eles estão falando é verdade? Você realmente tentou tirar a vida do Renato? Túlio responde: É claro que não, Rebeca. Eu jamais faria uma coisa dessas. Jamais. Renato pega um envelope nas mãos e o joga na mesa. Todos ficam confusos. Santiago o abre e dá de cara com diversas fotos de Túlio, beijando Ruth enquanto trai Rebeca. Eles também encontram diversas outras coisas que comprovam que o homem não era tão bonzinho quanto parecia. Rebeca começa a tremer ao ficar de cara com as fotos e fala: Não, isso não. Tudo menos isso. Como é que você tem coragem de fazer uma coisa dessas? Com a Ruth ainda? Túlio fica extremamente apavorado e fala: Eu posso explicar. Eu juro que eu posso explicar. Isso tudo é montagem. Esse desgraçado do Renato está querendo me ferrar. Não sou eu nessas fotos, eu juro. Seu Santiago, por favor, o senhor tem que acreditar em mim. Santiago respira fundo, olha nos olhos dele e fala: Saia da minha frente agora, seu lixo. Some da minha casa. Some da minha família. Some da minha empresa. E some da minha vida. Se eu der de cara com você mais uma vez, eu chamo a polícia, seu marginal. Túlio continua tentando convencer a todos de que ele é inocente, mas ninguém acredita. Revoltado, ele grita: Eu não vou embora! Quem tem que ir embora é o Renato! Santiago diz: Vamos ver se você não vai embora. Sem pensar duas vezes, o velho pega toda a força que tem e expulsa Túlio aos pontapés. E ainda tem mais novidades. Para ficar sabendo, basta clicar no vídeo que está aparecendo para você aqui na tela. Todo dia depois da novela tem resumo aqui no canal e eu estou te esperando.